Voltando hoje com mais um tutorial, hoje começaremos com um tema sobre C#. Para isso nós vamos instalar o Visual Studio. A gente já fez aqui a instalação do Visual Studio Code quando trabalhamos com programação web, né? Trabalhamos com HTML. E utilizamos o Visual Studio Code. Hoje nós vamos utilizar o Visual Studio. Para isso, vocês podem abrir o Google e escrever Visual Studio Download. Aqui nós vamos obter alguns links e quando esses links abrir, nós vamos escolher uma dessas opções. E aí, quando abrir as opções, você escolhe ou primeiro, se estiver dizendo para fazer a instalação, que é para o Windows ou outro sistema operativo, ou você escolhe algum outro link que está falando sobre a instalação. Quando o link for aberto, vocês procuram na parte do botão de Downloads qual é a versão que vocês querem instalar. Para iniciante, o Community é o suficiente e também é uma versão grátis. Por isso, clica nessa opção. E assim o executável ele será baixado e guardado na sua pasta de defaults, como vocês podem ver aqui embaixo. Então vocês podem abrir a pasta, no meu caso, por default está na pasta de downloads, então ele já começa a baixar, a guardar o executável. Quando você der 2 cliques no executável, a janela de execução já estará aberta. Aqui, como vocês podem ver, já está em 74%, porque eu já tinha começado a fazer a instalação antes e o vídeo, depois eu percebi que não ficou guardado. Então, como não estava guardado, eu voltei a fazer a gravação do início. Então, ele está aqui mais ou menos aos 75%, a 80%, mas ele demora um pouco. Então, eu já volto quando ele estiver aqui aproximar dos 100%. Nós temos a nossa instalação terminada. Aqui, para o processo ser finalizado, aqui vocês podem ver que ele está pedindo para que faça o reinício do computador. Então, vamos fazer o reinício do computador e voltar. Nosso computador já está reiniciado. Vocês vão agora clicar no menu Iniciar e vai procurar, então, pelo Visual Studio que nós terminamos de instalar. Como eu tinha mencionado, eu tenho aqui o Visual Studio Code, que utilizamos em outros tutoriais, e nós vamos abrir o que nós instalamos agora. Normalmente, quando a gente faz uma instalação, ele vai pedir para poder fazer o login. E nesse caso, você tem que ter já algum login. Então, você tenta fazer o login, colocando em fazer a iniciação, né, de fazer o login, ou você simplesmente cria uma nova conta, no caso você não tenha. Eu vou fazer aqui, nesse caso, vou inserir os meus dados e já volto, então, para que vocês vejam, então, o segmento do resto da configuração, porque nesse tutorial é mesmo só essa breve instalação que iremos falar. Então, até já! Aqui ele está tentando fazer, nesse caso, o login, né? Como vocês podem ver, ele já foi assumida a minha conta. Vou tentar prosseguir para ver se a password já foi, se assumiram também, se a password está correta. O e-mail foi encontrado da minha conta, mas vou ver se a password, nesse caso, está correta. Tudo indica que sim, já fez aqui um início, então. E aqui, como vocês podem ver, está perguntando se quer fazer um novo repositório, se quer criar um novo projeto com mapa, se quer, então, abrir alguma pasta já existente, se quer também criar um novo projeto. Então, aqui está perguntando se quer continuar sem código. E aí nós clicamos simplesmente abrir sem código e aqui nós estamos vendo o nosso Visual Studio aberto. Eu tenho vários códigos aqui no computador de empresas que eu trabalhei com códigos de C#. No entanto, eu não vou abrir nada. Aqui nós temos o nosso Explorer do mapa de quando nós estivermos criando o nosso código. E aqui, se você quiser fazer a configuração com Git, repositório do Git, isso falaremos em outros tutoriais, por enquanto não vou ir por essa parte. Então aqui também poderia fazer simplesmente a configuração. E o que nós temos aqui em cima?
que depende do idioma que você fez a instalação, nós vamos ter os dados. Se nós quisermos abrir alguma pasta, algum projeto, a primeira opção nesse caso é abrir algum projeto. Como nós falamos de algum repositório, simplesmente abrir só os dados, por exemplo, pastas ou ficheiro qualquer. E aqui, se quiser abrir um projeto que já esteja pronto, um código já esteja pronto. Nesse caso, se quiser criar novo, porque se quiser abrir, nesse caso, criar do zero, tem aqui a segunda opção, pede se já quer um mapeamento do projeto todo criado, se quer abrir uma pasta, se quer já abrir um website que já tenha sido construída, ou um dado qualquer que pode ser tanto pastas como ficheiros únicos, né, arquivos. E aqui, da mesma forma, se quer fazer uma clonagem de repositório, então são coisas para explicar mais futuramente. Aqui, janela principal, né, de início, que nós ali temos a mesma opção que nós vimos anteriormente, se quer abrir já algum ficheiro existente, etc., essas coisas todas. Então, essas partes aqui para baixo não são muito importantes, óbvio que se você quiser fechar também pode clicar no X, aqui do lado direito. Então, nós temos aqui várias outras janelas que nós utilizaremos à medida que nós precisarmos trabalhar com o código. Nós vamos aqui vir fazer algumas configurações, pode ser a nível de configuração da base de dados, né, o Explorer do base de dados, como eu falei anteriormente, alguma configuração com Git, na parte de fazer debug do código, quando nós quisermos ver se alguma coisa não está bem, então a gente pode vir na parte de debug ou simplesmente fazer com o teclado, né? Porque normalmente a gente usa mais o teclado. Parte de análise, outros extras, se nós quisermos fazer configurações, vocês podem ver as opções aqui embaixo. Então também tem a parte de conexão, como eu falei, do banco de dados, de servidor, como vocês podem ver, banco de dados servidor. E aqui na parte do banco de dados tem várias opções para tratarmos. E depois tem outras configurações, etc. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos já criado aqui coisas muito simples. Tem a toolbox aqui do lado esquerdo, quando nós quisermos já ter alguma configuração, a gente pode fazer o pin dela aqui e deixar ela já aberta, como vocês podem aqui ver do lado direito. Normalmente essa toolbox aqui do lado esquerdo eu não deixo ela aberta, mas na parte das configurações de base de dados podemos deixar, caso necessário. Então vai depender do tipo de projeto que nós queremos criar, se é um projeto web, se é um projeto para Windows, etc. Essa parte aqui, normalmente eu costumo deixar ela aberta, deixo normalmente ela um pouco mais estreita. Então aqui nós temos o nosso Visual Studio criado com um ambiente escuro. Isso nós veremos passo a passo como fazer essa configuração para deixar na parte clara, etc. O nosso tutorial de hoje era só para falar sobre a instalação, para não ficar o próximo tutorial muito estendido. E no próximo tutorial nós começaremos então com um mini projeto e vamos dar seguimento para iniciantes a nível de C#. Quem não conhece também o Visual Studio, seja bem-vindo. Então, veremos isso tudo no próximo tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo tutorial, então. E se você gostou, não deixa de deixar seu like. Se você também gosta do tema, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Não sei se eu falei no início do tutorial, eu sou a Grazi, né? Então a gente vê então no próximo tutorial para dar seguimento nessa nossa nova playlist. Até a próxima, obrigada por ter ficado até aqui no final da videoaula. Então, até a próxima. Fica com Deus. Tchau.